Capítulo 8. Sucederam muitos dias sem que na vida dos diferentes personagens que já temos apresentado ao leitor ocorressem incidentes dignos de menção. Maurício permanecia na aldeia e vivia nela a mesma vida que até ali, porque não se obtivera ainda da prima baronesa a resposta à carta de Dom Luís. Apesar da energia com que vimos aquele rapaz abraçar os nobres projetos do irmão, exige a verdade que se diga que ele sofria com demasiada resignação as delongas da empresa na parte que lhe dizia respeito e continuava a distrair-se como dantes em passeios, caçadas e aventuras galantes. Estava-lhe isto no caráter. Jorge, esse deitara-se de corpo e alma ao trabalho. Estudava no gabinete, discutia nas conferências com Tomé e principiara já a realizar reformas e melhoramentos prometedores de vantagens futuras. Os capitais agenciados pelo fazendeiro haviam já permitido libertar a casa de muita usura e encetar em uma das melhores propriedades do antigo morgado trabalhos agrícolas mais ativos e metódicos. Viam-se já por lá as enxadas e os arados revolverem a terra e desarraigarem as ervas estéreis. Já se podava, enxertava nas vinhas e pomares quase bravios. Aproveitavam-se as águas, fertilizavam-se o solo, sentia-se renascer aquela natureza amortecida, como se entrasse na convalescença de uma longa enfermidade. Frei Januário presenciava aqueles prodígios com espanto e despeito, murmurando dos gastos loucos em que o rapaz se metia. Muito havemos de rir afinal, dizia ele. Entradas de leão, agora às saídas. Não comunicava, porém, as suas reflexões ao fidalgo, porque tinha medo de Jorge. Dom Luís, que em um dos passeios que costumava dar a cavalo, acompanhado de escudeiro, à distância marcada pela velha pragmática, teve ocasião de observar esses melhoramentos, sentiu um íntimo prazer, sabendo que aquela fazenda era agricultada por conta da casa. O fidalgo não procurou informar-se dos meios pelos quais Jorge chegara a realizar o milagre. Cresceu a confiança no filho e, de olhos fechados, entregou-se a ela. Não pararam aqui os trabalhos de Jorge. A casa, como já dissemos, lutava havia muito tempo com um importante litígio que podia decidir do destino de quase metade dos seus bens. Esta demanda, complicada e de uma marcha morosíssima, tomara ultimamente uma feição pouco favorável aos fidalgos da casa mourisca. Frei Januário já prevenira Dom Luís de que a considerasse perdida. Jorge, na revista a que procedeu nos arquivos de família, encontrou documentos, a seu ver importantes e até ali não aproveitados por incúria do padre capelão. Mostrou-os a Tomé, que, experiente nestes negócios como um verdadeiro lavrador do Minho, confirmou a valia do achado e ambos resolveram remetê-los a um novo advogado, a quem se entregou a direção do litígio. Haviam, pois, sido bem encetados os trabalhos de Jorge. Longe ia ainda o seu pensamento da realização completa. O que havia por fazer era muito mais do que o que estava feito, mas os princípios animavam. Por este tempo, porém, sobreveio um acontecimento que algum tanto transtornou a face destes negócios. Recebeu-se na herdade uma carta de Berta. Preciso é, porém, dizermos algumas palavras a respeito de Berta, antes de a introduzirmos em cena, porque a leitora suspeita já que vai chegar afinal a heroína da história, e a ausência dela em 7 capítulos inteiros talvez não tenha já sido pouco estranhada. Berta, segundo atrás fica dito, era a filha mais velha de Tomé, nascida na época em que o fazendeiro não era ainda o homem abastado em que depois se tornou. Procuraram-lhe os pais bons padrinhos para assegurarem o futuro da pequena. Tomé obteve do fidalgo da casa mourisca a condescendência de acompanhar a criança à pia batismal. Luísa, pela sua parte, solicitou e conseguiu o idêntico favor de uma senhora do Porto, para a casa de quem ela por muito tempo lavara, quando neste mistério ocupava a sua robusta juventude. A roda da fortuna, por uma das suas muito sabidas revoluções, alterou a posição relativa de toda esta gente durante o decurso dos primeiros anos de Berta. Já sabemos como, em virtude desta revolução, Tomé subiu gradual e incessantemente, enquanto Dom Luís descia. O mesmo que a este último sucedeu à tal senhora, cuja índole bondosa e tímida não soube opor estorvos às prodigalidades de um irmão perdulário, vendo-se em consequência disso obrigada a sair do Porto, onde vendeu tudo o que tinha para ir para Lisboa educar meninas.
A primeira discípula que teve foi Berta. Os pais sentiam ambições por a filha e queriam dar-lhe a educação de uma senhora, aproveitando e cultivando nela as boas disposições que já adquirira na convivência com os pequenos da casa mourisca, onde era recebida com afeto. Além disso, outra e mais generosa intenção levou-os a darem aquele passo. Queriam concorrer para aliviar o infortúnio da infeliz senhora, que sempre na opulência os auxiliara e estimara. Possuíam, porém, bastante delicadeza para lhe oferecerem socorros sem um pretexto a colori-los. Pediram-lhe, pois, que tomasse conta da educação de Berta e, assim, além da mesada do costume, tinham o ensejo de fazerem valiosos presentes à mestra, que percebia e agradecia com lágrimas a generosidade daquele proceder. Foi assim Berta mandada educar para Lisboa, o que não provocou escassos comentários na aldeia, onde se disse que o Tomé da herdade se afidalgava e que já não queria ter filhos lavradores. O senhor da casa mourisca não viu também com bons olhos aquele passo de Tomé, cujo engrandecimento havia já muito tempo que principiara a incomodá-lo. Berta, que fora até então a companheira de brinquedos dos meninos da casa mourisca e de Beatriz, a pálida e meiga criança que temos visto viver ainda na memória de quando se amaram, deixou a aldeia uma madrugada com lágrimas e soluços. Desde então, conservou-se em Lisboa, onde só o pai a foi ver por 2 vezes, deixando-a inteiramente entregue aos cuidados da senhora, que lhe ganhara a afeição cada vez mais funda. Berta crescera. As graças infantis foram a pouco perdendo nela aquelas iluminadas cores com que nos alegram e diluindo-se nas misteriosas sombras de uma juventude de mulher, sombras que não empanam a beleza, antes lhe dão mais e mais sedutor relevo. Berta não era já a criança que saíra da aldeia, sem um pensamento que retivesse, sem um sorriso que encobrisse, sem um olhar que se desviasse pensativo ou tímido, sem uma dor que se não manifestasse em lágrimas. Era já a virgem de 18 anos, sob a influência da vida nascente do coração e, portanto, sujeita a todas as subtis impressões, dominada por todos os impulsos contraditórios e por todas as indefinidas aspirações daquela quadra mágica. A vida das cidades, sem lhe dar a mórbida languidez, que tão sem razão anda confundida com a elegância, apurara-lhe a delicadeza feminina, desenvolver-lhe a sensibilidade para os afetos e a inteligência para os prazeres do espírito. Mas o que em Berta, sobretudo, havia mais digno de referir-se aqui, por ser menos comum fenómeno do que esses que descrevemos, era a permanência de uma razão clara no meio dos atrativos e seduções com que a fantasia, tantas vezes, em circunstâncias tais, a ofusca. Gozava, mas sem embriaguez. Sentia, mas sem arroubamentos. E, apreciando as prendas da educação que ia adquirindo, nunca perdia de vista a modéstia do seu nascimento e a modéstia do futuro, que naturalmente devia ser o seu. Se tinha sonhos de juventude, e quem os não tem naquela idade, sabia que sonhava e não se distraía a procurar no mundo real as visões que neles lhe apareciam. A lembrança da sua origem modesta não a fazia melancólica, mas prudente. Não era aquela ideia uma sombra negra, que não lhe deixava ver a luz, simplesmente um como cristal corado que lhe permitia fitá-la sem medo de ofuscação e cegueira. Assim, no meio das suas efusões, nas suas melancolias e até aos seus pequenos caprichos de rapariga, Berta nunca deixava de ser uma rapariga de juízo. A educação de colégio não produzira nela a adocicada pedantaria de algumas meninas da moda. Nas cartas que escrevia aos pais, nunca se lia uma frase que eles não entendessem, uma palavra que os embaraçasse e lhes fizesse sentir a inferioridade da sua educação. Revelava-se nisto um natural instinto de delicadeza que Tomé, por um instinto análogo, sabia apreciar. Sentia que Berta nunca se envergonharia de chamar a ele pai e mãe à boa Luísa, e esta convicção não o deixava arrepender de a haver educado com esmero. Pobre do homem se esses cuidados lhe tivessem alienado os afetos da rapariga. As cartas de Berta eram escritas de forma que não somente aos pais agradavam, mas a quantos as liam. Tomé mostrara-as a Jorge, e este não pôde deixar de apreciar a redação singela e despretensiosa em que parecia refletir-se a candura e pureza daquele caráter de mulher. Havia nelas uma maneira de pensar tão acertada, vistas tão despidas de preconceitos, tantos sentimentos revelados com tanta sobriedade de frases sentimentais,
que são o maior achaque nas cartas de mulher. Transpareciam tão distintamente os suaves e generosos instintos da sua alma feminina que o espírito de Jorge simpatizou naturalmente com aquele outro espírito que, nessas ligeiras manifestações, se revelava tão irmão seu. A pouco e pouco, uma destas simpatias, que às vezes se originam no coração, lentas, brandas, ignoradas, sem a agudeza das paixões, despertadas por um ente, de quem apenas se conhece o nome, ou quando muito uma afeição, um ato da vida, um pensamento, insinuou-se no coração de Jorge. Era um sentimento que não o inquietava ao princípio, nem lhe perturbava o espírito. Por isso não se acautelou dele. Deixou-se repassar daquele grato influxo, sem se lembrar sequer de lhe estudar a natureza, e muito menos de suspeitar-lhe os perigos. Um dia mostrou-lhe Tomé o retrato da filha. Jorge encontrou nele as feições que conhecera infantis, animadas agora pela vida da adolescência. Pareceu-lhe não haver contradição entre aquela fisionomia e o caráter que supusera à Berta, e a imagem da rapariga começou a aparecer-lhe com insistência nos seus devaneios de rapaz. Jorge então assustou-se. Sentia pela primeira vez alguma coisa em si, de que a razão não lhe dava boas contas. Pareceu-lhe ser aquilo uma fraqueza, indigna do seu caráter sério, e resolveu, pois, vencê-la. Desde esse momento, principiou uma estranha luta naquela alma, sem que aparecessem fora vestígios que a denunciassem. Sentia um inexprimível prazer ao ouvir falar de Berta, e por isso mesmo fugia aos ensejos de experimentá-lo. Esta contenção forçada acabou por produzir no espírito de Jorge um efeito singular. Foi um grau de irritação revelado em uma espécie de hostilidade para com Berta, cuja imagem viera perturbar-lhe a limpidez de coração que tivera até ali e fazer-lhe pela primeira vez vacilar a razão que todos nele admiravam. Era o caso de poder dizer-se, em estilo de conceitos, queria-lhe mal por lhe querer bem, e receava-se dela, e fazia o possível por desvanecer a impressão por que se sentia dominado. Tais são as indicações que julgamos dever dar a respeito de Berta antes de narrarmos o efeito da carta que dela se recebeu na herdade. Esta não era uma simples carta de cumprimentos ou daquelas em que a filha se estendia em longas conversas com o pai, contando-lhe por miúdo os singelos episódios da sua vida de rapariga. Desta vez, havia nela uma nova importante e que ia modificar o plano de vida da família. A senhora, em casa de quem Berta se educava, havia repentinamente falecido. Berta escrevia assim ao pai. Meu querido pai, escrevo-lhe a chorar e com o coração partir-se-me de dor. A minha madrinha faleceu esta madrugada. Ainda ontem à noite esteve a conversar e a rir connosco, e tínhamos até combinado para hoje um passeio a Sintra. De madrugada foram acordar-me a toda a pressa para ir ter com a senhora que estava mal. Cheguei para a ver expirar. Gostou-lhe já dar-me um beijo e a despedir-se de mim. Imagine como eu estou. Nós todas ficámos como loucas. Ainda isto me parece um sonho. Veja que malfadada a senhora. Agora que principiava a viver outra vez mais feliz, peço-lhe que me diga o que devo fazer neste caso. Eu sei que o pai já uma vez me falou em mandar-me para outro colégio se por acaso me faltasse a minha madrinha. Deixe-me, porém, lembrar-lhe algumas coisas e depois decida. Eu não quero dizer-lhe que tenha uma educação perfeita, mas, como não conto nem desejo viver nas salas daqui, posso bem passar sem esses apuros que para isso me seriam precisos. Muito tem já o pai feito por mim. É preciso agora olhar por meus irmãos, e alguns estão em idade em que ainda podem agradecer-me alguns serviços que eu aí consiga fazer-lhes. Mande-me ir. A mãe deve ter muito trabalho em olhar por tudo em casa. É tempo que eu a ajude em alguma coisa. Aos 18 anos é uma vergonha não o fazer. É uma parte da minha educação que posso concluir aí e que me será bem necessária. Demais, confesso-lhe que, depois da morte da minha madrinha, havia de custar-me a continuar em Lisboa. Peço-lhe, pois, que me deixe viver consigo e matar as saudades que já tenho de todos e de tudo. Muitas lembranças à mãe, muitos beijos aos pequenos. Sua filha, que espera muito cedo abraçá-lo, Berta. PS. Que não se esqueça de dar muitos recados à Joana, ao Manuel da Costa e à filha, assim como à tia Eusébia e às mais pessoas amigas. Tomé leu à mulher a carta da filha e entramos discutir o partido que conviria a adotar.
Saudades maternas e paternas, desejos de ver de perto e abraçar a filha dileta e primogênita, que havia tanto tempo lhes andava longe das vistas, o sonhado prazer de a sentir, animando a casa com todo o calor da vida que em torno de si difunde uma rapariga de 18 anos, resolveram a questão no sentido indicado por Berta, e para assim a resolver, quase bastava que ela o indicasse. Decidiu-se, pois, que Berta voltasse para a herdade. Daí os necessários preparativos para a acomodação da filha, cujos hábitos, modificados pela vida da cidade, deviam ter exigências a que era justo atender. O instinto materno adivinhava melhor do que era de esperar essas miúdas necessidades, e a liberdade paterna provia a elas. E tudo isto preocupava o feliz casal, cujo contentamento se refletia em criados e jornaleiros. Jorge encontrou uma noite Tomé, ainda empenhado nesta labutação caseira, e soube dele a causa de tanto alvoroço. O filho mais velho de D. Luís ouviu com sobressalto a notícia. Parecia prever a aproximação de um perigo que mal ousava definir. Dissimulou contudo o que sentia e deu a Tomé e a Luísa os parabéns pela próxima chegada da filha e até os auxiliou com o seu alvitre na resolução de algumas dificuldades relativas ao arranjo do gabinete destinado a Berta. Saiu, porém, da herdade debaixo de estranhas impressões morais. Experimentava um misto de mal definido prazer e ao mesmo tempo de desgosto. Tomé resolvera ir ele próprio a Lisboa buscar a filha. Interromperam-se, pois, durante alguns dias, as conferências económicas da herdade. A demora de Tomé não foi longa. Pouco mais de 8 dias passados, era ele de volta com Berta. Uma tarde, vinha Maurício a cavalo de uma excursão pelos campos, quando, ao descer por entre os pinheiros de uma bolsa cerrada, viu passar, em um curto lance de estrada, que as entreabertas do arvoredo deixavam patentes, o vulto de 2 cavaleiros. Atraíram-lhe naturalmente a atenção e esperou, por melhor os conhecer, que chegassem a outro lanço mais próximo e mais descoberto da estrada que seguiam. De facto, pouco depois, viu que era um homem e uma senhora que cavalgavam a par. No homem reconheceu Tomé. A senhora pareceu-lhe nova e elegante. Em resultado daquela dupla descoberta, dirigiu o cavalo imediatamente para eles. Perto, principiou a divisar na dama, que Tomé acompanhava, feições conhecidas. Antes, porém, que esclarecesse a vaga ideia que aquelas feições lhe iam suscitando, o fazendeiro exclamou, saudando-o com a mão. Venha dar-me aqui os parabéns, Sr. Maurício. Venha cá, que me volta ao pombal uma pomba que deixei sair dele há muito tempo. Maurício acabou por corroborar a suspeita que já tivera. Era Berta, a amazona. Berta, a pequena aldeã com quem brincara em criança, no pátio e na quinta da casa mourisca, a companheira de sua irmã Beatriz, a afilhada de seu pai e a pequenina dama a quem dedicava já então os seus galanteios infantis. Era ela, mas com todas as surpreendentes e rápidas transformações que operaram o sangue da juventude na formosura de criança, com todo o realce e prestígio que dá à beleza e educação. Berta era uma rapariga de olhos negros e de boca graciosa, onde flutuava um sorriso expressivo ao mesmo tempo de alegria e de bondade. Havia nos movimentos, nos olhares e nos modos dela um misto da candura de uma criança e dos delicados instintos da mulher. Reconhecia-se a falta de dissimulação que é própria dos caráteres generosos e ao mesmo tempo uma natural dignidade que impõe respeito aos menos reverentes. Maurício sentia-se maravilhado diante da filha de Tomé. «Berta!» exclamou ele sem disfarçar a sua surpresa, nem desviar os olhos da rapariga que o saudara corando. «E é certo que é Berta. Conheço ainda o sorriso, que é o mesmo dos outros tempos. Mas que diferença em tudo o mais!» Berta desviou os olhos sob a insistência e a expressão dos de Maurício e, dominando a custa comoção, conseguiu dizer: «Fiz-me mais velha, não é verdade?» «Não, Berta, fez-se um anjo», acudiu Maurício. «Isso é que não», atalhou Tomé. «Anjo era de antes. Hoje já não repicariam os sinos se ela morresse. A terra teria bem razão para lamentar-se. Ao céu é que competiriam as festas», atalhou galanteando Maurício. «Também eu encontro mudanças em si, Sr. Maurício», observou Berta. «Quando o deixei, não dizia ainda dessas coisas». E a mesma íntima turbação,
tirava-lhe ainda a firmeza à voz e ao olhar. Por que não as sentia, Berta? Redarguiu Maurício. Berta abanou a cabeça com ar de dúvida e quase de tristeza e tornou sobressaltada. Parece-me que os que melhor dizem dessas coisas são os que menos sentem. Também lhe ensinaram a desconfiar, Berta. É tão fácil o ensino, cada um aprende por si. Vamos, interrompeu Tomé, nada de estar parados no meio da estrada. Lembra-te, Berta, de que tua mãe a estas horas não faz outra coisa mais do que espreitar da janela a ver se te vê chegar. Vamos lá. Maurício dirigiu o cavalo para o lado de Berta, que cavalgava assim entre o fidalgo e o pai. Que saudades me estão fazendo estes sítios, dizia Berta, suspirando enquanto corria a vista pelo horizonte que a rodeava. Tudo me é tão conhecido ainda. Lembras-te daqueles freixos lá embaixo, ao descer para os palheiros dos queimados? Perguntou Maurício, apontando para o lugar que designava. Bem sei, é onde está a fonte da Moira. E onde nós, um dia, fomos com Ana do Vedor colher agriões, estás certa? É verdade, e por sinal que nos saiu da quinta do emigrado um cão grande que lá havia e que se atirou a mim com uma fúria. E não se lembra de quem lhe acudiu? Sim, foi o Sr. Maurício, mas também lhe valeu a Ana do Vedor, que se não fosse ela, vamos, não sei o que seria. Ainda assim, não impediu que o endiabrado me mordesse no pulso. Ainda conserva a cicatriz, olhe. E Maurício mostrou o pulso aberta, que se curvou para observar o vestígio daquele episódio de infância. É verdade, prosseguiu Berta já mais à vontade. E a boa tia Ana do Vedor, que tanto lhes queria a si e ao Sr. Jorge? Sei que vive, mas ainda é o que era de antes, alegre, robusta e franca. Quem? A tia Ana, acudiu Tomé. Verás, Berta, que ainda te parece mais nova. Aquilo é que é mulher de casa. É um gosto vê-la no meio dos campos, de mangas arregaçadas e chapéu de palha na cabeça e de enxada ou mangal na mão. O seu trabalho vale por o de 2 homens, pois numa eira... Neste ponto, Tomé deu um assobio que exprimia a grande conta em que tinha o trabalho de Ana do Vedor. O filho está regedor. É uma boa e generosa alma, tornou Maurício com uma expressão de sincera simpatia. E quer-nos como a filhos. Isso quer, confirmou Tomé. Quando fala nos seus meninos que trouxe ao colo e que sustentou com o seu leite, luzem-lhe os olhos. E também me ralha com uma severidade. Vamos, que ela bem sabe o que faz. Então pensa que não lhe merece ainda mais? Não digo que não. Só me queixo de certa parcialidade que manifesta por Jorge. E como vai o Sr. Jorge? Perguntou Berta. Muito bem. Fez-se caixeiro. Não sabe. Atirou-se aos livros e à papelada da casa como um homem. E já não há de tirar-lhe palavra que não seja de contas e de negócios. E é um homem às direitas, disse Tomé com gravidade. Pois sim, mas podia distrair-se mais um bocado. Mas então, deu-lhe Deus aquele gênio, frio como gelo. Eu não sei lá se é frio ou se é quente. O que sei é que é um rapaz de juízo e que, se continuar assim, há de remediar muita dodice, antiga e moderna, cá lá por casa. A moderna é comigo, aposto. Não tem razão. Eu também estou decidida a trabalhar. E se ainda aqui me vê, a culpa não é minha. Então vai partir? Perguntou Berta. Que remédio, Berta? Cumpro uma dura lei. Deixo o coração por aqui, acredite. Por esses vales, por essas devesas, por essas ribeiras. Mas que lhe hei de fazer? E para onde vai? Eu sei. Para onde me levar o destino? Mas o Tomé ri-se. Seu pai ri-se, Berta. Riu-me da lamúria. Quem o ouvir há de acreditar que ele parte de veras e que lhe custa imensa partida. E então? A mim já me custa a crer que o Sr. Maurício nos deixe, mas, a isso suceder, não há de ser a chorar que arranjará as malas. É injusto com o meu coração, é o que se segue. Não, senhor, não sou, mas sei o que é ter 20 anos e sei o que é essa cabeça. E agora o nosso caminho é por aqui, Sr. Maurício. Se quiser dar-nos o prazer da sua companhia, tem no fim desta rua uma casa para o receber. Se não... Agradecido, Tomé. Outro dia será. Não quero perturbar com a minha presença as alegrias de família. Adeus, Berta. Continuaremos a ser os amigos que éramos de antes, não é verdade? Por que não, Maurício?
Senhor Maurício. E Berta, com um sorriso de generosa confiança, estendeu a pequena e delicada mão à que Maurício lhe oferecia. Este, com uma galanteria que o século atual traz quase esquecida, levou-a cavalheirescamente aos lábios, movimento que aumentou as cores nas faces de Berta. Depois, cortejando-a com perfeita elegância, partiu a galope. Berta seguiu por muito tempo com os olhos e ficou pensativa depois que o perdeu de vista. Tomé, que notara tudo isto, não deixou passar muito tempo que não admoestasse a filha. Olha cá, Berta, tem cautela com o teu coração, que não vai ele por aí deixar-se prender. Eu não sei como é costume viver-se hoje lá pela cidade, mas aqui sei o que vai. Eu te digo, não ponhas muita confiança nestas amizades de Maurício. Não digo que ele seja mau rapaz, mas a cabeça é que é assim, não sei como. E nisso mesmo é que está o perigo. Aqui há poucos rapazes que agradem mais do que ele. É bem feito, vivo, esperto, generoso. Na tua idade e com a educação que tens, não era para admirar que te agradasses de um rapaz assim. Mas pensa enquanto é tempo, filha, no mal que a ti própria fazias, se estouvadamente te deixavas enfeitiçar. Eles são os fidalgos que sabes, e mais fidalgos ainda se julgam do que são. Tu, rapariga, és minha filha, e eu sou um lavrador, que já servi naquela casa. Entendes? Ó Berta, por quem és, não me faças arrepender da educação que te dei, porque eu, às vezes, tenho as minhas dúvidas. Digo eu comigo. Faria eu bem educar a minha filha assim? Se a tivesse deixado viver na aldeia e a criasse como filha de lavrador, dava-lhe um marido lavrador, e ela havia de estimá-lo e de ser feliz com ele, e de olhar com amor pelos filhos descalços que lhe andassem pelos campos e apegados à saia de baeta. Mas assim, quem poderá acostumá-la a isso? Mas que outro marido poderá ela escolher? Berta escutou o pai com um sorriso nos lábios, mas sorriso que não anulava a expressão melancólica e pensativa que conservava o resto das feições. Mais de uma vez se perturbou ao ouvi-lo, mas cedo adquiriu a serenidade habitual. Neste ponto, atalhou, dizendo: São prudentes os conselhos que me dá. Farei por não os esquecer. Mas não se inquiete pela minha sorte. Nunca me deixei iludir pelos bens que a sua bondade me tem permitido gozar na vida. Não perdi de vista o que sou. Sei ao que devo aspirar e farei por não colocar a felicidade muito acima do alcance de meu braço. Na amizade de Maurício, creio não haver perigos para mim, mas se os houver, hei de saber fugir-lhes. Foram meus companheiros quando brincávamos todos naquela casa. Quero-lhes por isso, mas sei o que deles me separa. Lá de Jorge nada temas. É um caráter sério aquele. Se disser que é teu amigo de veras. Se não, não te diria. Mas este... Jorge é ainda o que sempre foi. Já em criança era o mesmo, sempre tão sério. Agora ainda mais. Ele hoje não pensa senão nos negócios da casa, que tomou a seu cuidado e que levará a bom fim, creio. Vem quase todas as noites à nossa casa. Vem de noite por causa do pai, porque o velho não tem cura a querer-me mal. Sim, mas que pena. Deixá-lo lá, que eu em vingança hei de fazer-lhe o bem que puder. Poucos momentos depois chegavam a casa o pai e a filha. Esta foi recebida nos braços da boa Luísa, que a devorou com beijos e banhou de lágrimas generosas. Os irmãos pequenos olhavam espantados para Berta, que não conheciam, e cujas maneiras de senhora estranhavam. Os criados felicitavam-na tirando o chapéu e murmurando frases incompletas. Berta, no meio daquela efusão, daquele cordial acolhimento, daquele renascer dos dias passados e despertar de memórias queridas, sentia-se feliz. De balde Tomé, um dos mais folgados corações ali presentes, bradava que era tempo de pôr em termo à festa, que cada um tinha a sua vida a tratar e que Berta precisava de descanso. Os abraços sucediam-se, os beijos se estalavam, as perguntas cruzavam-se e interrompiam as respostas em meio. Prolongou-se por muito tempo aquele grato alvoroço que produz a chegada de uma pessoa querida. A ordem, a etiqueta, os costumes, tudo esquece. A manifestação é ruidosa, irresistível, desordenada, anárquica. Somente quando principia a acalmar-se este agradável delírio da alma é que se repara nas irregularidades da cena e que se remedeiam.
Sucedeu desta vez que só passada meia hora Luísa notou que tinham estado tanto tempo no quinteiro quando os esperava à sala que ela de propósito e tão antecipadamente preparara para a recepção. A família recolheu-se então. Principiou uma regular e ordenada conversa entre mãe e filha e prolongou-se até tarde. Tomé foi nesse dia pouco vigilante nos campos e mais caseiro do que era seu costume. Foram momentos festivos para a herdade, destes que é inútil descrever, porque não há expressões que bem traduzam o que se sente então. Supram-nas as recordações do leitor, e muito sem conforto deve ter sido o seu passado, se não lhe dá elementos para conceber alegrias destas. Fim do capítulo 8.